Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a aula 2, aí na série de aulas de mecanização agrícola, né, dentro dessa série de aulas à distância. Lembrando aí que nós estamos na aula 2, de um total de 16, tá certo? Hoje a gente vai estar trabalhando aí com a classificação dos tratores, isso dentro de uma visão técnica, de maneira que isso venha ajudar a você poder classificando os tratores e também ajudando na escolha, né, dos equipamentos, né, dentro da montando vamos dizer assim, uma frota de máquinas, você tenha condições de decidir com melhor clareza qual tipo de trator seria mais adequado à sua situação. Tá bom? Então, meu nome é Ernesto, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, né, e ministro aí a disciplina de máquinas agrícolas. Então, dentro dessa aula de classificação, a gente vai estar fazendo uma pequena recordação, não é o objetivo, né, com o objetivo de recordar a física toda. É só a gente recordar alguns conceitos bem básicos, né, que a gente vai estar falando aí bastante aí durante essas aulas daqui para frente, tanto de motores e de tratores em si. A primeira coisa é esse conceito de força, né, que é a ação que um corpo exerce sobre o outro, tendendo a mudar ou modificar seus movimentos, que é a posição, tamanho ou forma. Na verdade, dentro de força, a gente tem até essa formulação. Então, é a massa vezes a mudança, né, de velocidade ou aceleração que ela adquire. Então, é massa vezes aceleração, que é o conceito aí de força, né, que a gente usa aí, vai usar aí nos dinamômetros e tudo, uma medida. Aqui só alguns exemplos, né, de que seria força de um futebol, levantar um peso, né, tudo isso é a força de gravidade, a força de uma bala, de uma bicicleta. Então, nós temos vários tipos desse conceito aí de força. No entanto, a gente começa a direcionar um pouquinho mais, nem sempre a força é o fator que faz a gente entender bem a construção aí dos motores, né? Ou as diferenças entre eles que a gente vai estar trabalhando. Um segundo, né, a unidade para a gente recordando é o trabalho, que é uma das unidades é Joule, né? Então, na verdade, aí a gente pegando o conceito de força, né? Qual a força com que ela é aplicada para fazer com que o corpo movimente, né, durante 1 metro, por exemplo. Isso é uma unidade. Então, é o trabalho realizado pela força de uma unidade deslocando seu ponto de aplicação em 1 metro. Então, ou seja, só para a gente começar a formar esses conceitos, tá? Nós podemos ter unidades diferentes, né? Unidade internacional, né? E outras unidades também aqui, no caso, eu posso estar trabalhando quilograma força, é uma unidade de força joule, de trabalho, quilograma força metro, tá? Que é a unidade de força vezes a unidade de espaço de distância, né? Então, potência, que a gente acaba no trator, na classificação a gente vai estar falando o que seria uma potência. Então, na verdade, é aquele trabalho que é realizado, mas só que esse trabalho dentro de um tempo determinado, né? Então, o trabalho seria força vezes a distância dividido por um tempo. Se a gente verificar, então, distância sobre tempo é o mesmo que velocidade. Então, força seria, potência seria força vezes a velocidade, uma outra unidade. Então, a gente visualizar isso aqui, mas também, muitas vezes, a potência de um motor, ela não vai te atender, né, dentro daquela construção daquele motor. Eu posso ter motores de potências de 60, ou normalmente nós temos tratores aí que inicia aí, com 8 CV até 800 CV, tá? Então, mas só para a gente entender um pouquinho, isso só para a gente verificar que os motores, nós vamos ver motores com construções diferentes. Aqui
uma visão dessa ideia, né? Se a gente pegar um motor que tem tantas potências o outro, nós temos dois motores aqui com a mesma potência, tá? Então vamos supor um motor próximo de 1000 cavalos e outro motor também próximo de 1000 cavalos, né? Cavalos vapores. Então essa é uma unidade de potência, tá? Então, mas aqui esse motor ele consegue transportar aí para esse caminhão aqui no caso que tem um motor de 1000, ele consegue transportar mais de 100 toneladas. Aqui nós temos um carro também com 1000, no entanto é um carro que custa levar 2 pessoas, tá? Mas aqui nós temos uma capacidade de transporte, mas a velocidade que eu consigo dar nesse corpo é muito pequena. Nós temos um veículo que não ultrapassa praticamente 40 km por hora e um outro veículo, né, que já ele chega rapidamente, facilmente aí a mais de 300 km por hora, tá certo? Então nós temos motores de 1000 cavalos e 1000 também. Então imagine, aqui nós estamos com dois extremos, né? E na construção de motores, o que vai acontecer então com um motor de um veículo colocando num trator? Será que vai funcionar? Né? Então a construção bem diferente. Então nós vamos entender o que muda em tudo isso também, é uma das fontes de estudo. Aqui, já que nós falamos em potência também, né? Que é outro conceito, né? Então, o que é? É uma unidade, que foi criado dentro, né? O que é um cavalo vapor, porque nós chamamos de um cavalo vapor. Então, aqui está de onde que saiu essa unidade, né? Então, Watts, né? Em 1703, que criou, inclusive, uma das unidades de potência é o Watts, né? Então, ele, na verdade, determinou que, em média, um cavalo necessita de 1 minuto para elevar 22 libras pé, né? Elevar um balde de carvão, no caso, pesando, né? 22.000 libras, né? E que corresponde, né, a uma distância de um pé 304 quilogramas metro, 3.044 quilogramas metro, ou quilogramas metro. Então, isso aqui é só para a gente entender. Então, na verdade, era um pequeno cavalo. Hoje a gente pega, na verdade, um cavalo, né? Eu tenho cavalo com 3 CV, mas porque, na verdade, quando eles trabalharam, né, na Escócia, lá, o cavalo da rainha, que era um pônei, tinha uma capacidade de tração um pouco menor. Isso só para a gente ajustar, que a gente vai estar trabalhando agora nessa classificação também. A diferença entre os sistemas internacional, né, e o sistema técnico. Nós temos o comprimento em metros, né, os dois usam a mesma, força em quilograma-força, sistema internacional em newtons, né, tempo tem segundo, não muda, velocidade metros por segundo, tá, e potência quilograma metros por segundo ou joules, né, por segundo, que é o watts, que são unidades. Só para a gente comparar algumas unidades, então, né, nós podemos transformar uma unidade em outra, né? Então, que é mais para a gente ver que as unidades, mas às vezes tem o mesmo significado. Hoje, no celular, você vai pegar, por exemplo, você pega um relógio de pressão, ele está lá em libra, o outro. Então, com essa internacionalização de carros, tratores que vinha, cada trator tinha uma unidade diferente, aí você não sabia o que tinha que ser feito. Hoje, você vai no celular, coloca uma unidade, pede para transformar na outra, isso acontece facilmente. Tá? Mas, para a gente comparar um motor ou um veículo com o outro, nós vamos ter que avaliar uma série de parâmetros. Tá? Então, dentro já dessa rapidamente revisão de física, né? Então, para a gente começar a primeira classificação dos tratores. Então, a primeira classificação de trator é quanto à potência. Na verdade, nós não estudamos ainda, não cheguei a falar nem o que era torque. A gente vai voltar um pouquinho, dar mais essa
esse conceito aí um pouco mais na frente, tá bom? Não vamos ficar aprofundando nisso aí. Mas a gente classifica os tratores como micro, menor que 30 CV. Se a gente for comparar horsepower, que é cavalo-vapor, também tem uma pequena diferença, né, entre essas unidades, que se a gente for pensar numa tradução seria a mesma coisa, né, cavalo-vapor, horsepower que é cavalo-vapor, mas tem algumas diferenças aí só para complicar um pouquinho, né? Se a gente fosse comparar em quilowatts, teríamos que pensar nessas unidades. Mas vamos trabalhar com o nosso dia a dia aqui, que a gente está acostumado a falar cavalo-vapor, né? Quantos cavalos tem, que é o cavalo-vapor. Então, aqui a gente classifica. Então, micro trator menor que 30, pequeno de 30 a 50, leves de 51 a 80, não, os leves, né, médios de 81 a 115. Na verdade, essas classificações aqui de trator quanto à potência, na verdade é um nível de tecnologia que foram criados e versões de tratores, né, no decorrer do tempo. Então, os tratores mais voltados para a horticultura, normalmente a gente está entre os microtratores, né? Depois a gente tem, são aqueles microtratores de tamanho, que às vezes não... o número de equipamentos voltado mais para a horticultura. Os pequenos, voltados mais para a cafeicultura, são os tratores mais parecidos com os tratores convencionais que a gente conhece, né, mas com uma potência menor, né? Vamos mostrar cada um aí para vocês e vamos estar dando essas características, né? Então, assim como os leves, então dentro desses tratores aqui, a classificação entre esses dois aqui, praticamente a gente vem tratores idênticos, que tem num, tem no outro, inclusive o hidráulico dos pequenos, leves e médios são os mesmos, né? Então a gente consegue até colocar um equipamento maior ou menor de um equipamento no outro, né? Mas normalmente quando nós saímos aqui dos tratores leves, né, até aqui nós temos tratores que normalmente tem tração 4x2 simples, tá? A partir do trator de 80 a gente já começa tratores um pouco mais robustos, e foram os primeiros tratores que entraram aí com tração dianteira assistida, né, que nós vamos ver futuramente aí, né, nova classificação. E os tratores que já vieram com a tecnologia ou na evolução da necessidade da agricultura crescendo, rendimento maior, já vieram a série aí a mais de 100. Aqui foram algumas adaptações, né, que foram feitas nos tratores para a gente ter ele TDA. Daqui para frente, né, a partir de 115, que é os tratores grandes, todos eles já saíram com tração dianteira assistida, tá? E depois, entrando numa outra categoria de tratores, né, já vieram os tratores 4x4. Então, dentro de uma evolução, também dentro dessas tecnologias, tratores maiores, permitiram inserir novas tecnologias, por exemplo, dos tratores acima de 115, já vieram também com cabinado, né? Os tratores de 80 a 100 já eram só mesmo por pedidos, né? Depois, hoje, nós temos até para os pequenos tratores cabinados aí, né? Ou seja, porque uma cabine de um trator, você pegar um trator pequeno, você tem tratores aí, né, vamos supor, com 70 mil reais, ou tratores até com valores menores, e uma cabine para um trator custa 25 mil reais. Como é que você coloca num pequeno trator essa tecnologia? À medida que eles foram aumentando o tamanho do trator, né, aumentando a capacidade de trabalho, rendimento e valores maiores agregados, a gente adicionar alguma tecnologia não ficaria difícil, né? Então, até então, os tratores de 180 CVs, né? Então, nós começamos algumas tecnologias, tipo já o sistema para agricultura de precisão, começaram a vir de série nesses tratores. Depois, à medida que vai sendo usado, começa essa tecnologia
vindo para os tratores menores também, que acaba sendo uma necessidade aí, tá certo? Até aqui os tratores só tinham 2 diferencial. Quando a gente pega os subtratores, que já vem trator 4x4, nós já temos tratores também com 3 diferencial. Também, hoje, né, nós estamos com um nível de tecnologia, né, com os tratores com câmbio CVT, ele, por enquanto, estão vindo nesses tratores com tecnologia ou com potências mais altas. Com certeza, essa tecnologia logo vai estar baixando para os demais. A tecnologia também de motores turbos começaram, né, nos motores com tecnologia maiores, né? Hoje também os tratores aí que vieram com tecnologia, ou seja, esses grupos foram grupos que permitiram, né, um avanço tecnológico e deram essa classificação. Para a gente visualizar aqui, nós temos esses 2 tratores, né, que com potência menor que 30 CV, ambos, né, classificados aí como microtratores. Aqui nós temos um trator que inicialmente no Brasil entrara em uma empresa japonesa que chamava Tobata, e quase que todos os tratores é comum o produtor na agricultura, e o pessoal chama, eu vou comprar um Tobata. E na verdade depois vieram a Yama, né, que entraram também com os tratores também semelhante ao que vieram com a Tobata. Na verdade, a qualidade dos tratores da Yama eram superior da Tobata, quebrando a própria Tobata ou comprando as empresas, né, da Tobata que existia no Brasil, ficando esse tipo de trator com uma empresa apenas. Isso, de certa forma, era uma empresa muito boa, né, de qualidade. São tratores que praticamente quebram muito difícil, cara, ter quebra, manutenção fácil e tudo. No entanto, eram tratores muito caros, né, até que já começaram novas empresas a entrar no setor, né, e esse valor caiu basicamente bastante. É claro que a qualidade ainda não se compara com esses aqui. Vieram também, dentro desse vácuo que tinha no mercado, né, permitiram aqui a entrada ou a criação de algumas empresas até nacional para atender esse vácuo ali entre os microtratores, dentro dos microtratores, que atendesse alguns produtores específicos. Aí, tanto é que aí vieram uma nova empresa, né, brasileira atendendo com tratores parecidos com os tratores convencionais, né, mas um pouco maiores. Mas tinha tratores também a partir de 12 CV até 30 CV. Hoje, essa empresa, né, do Brasil já está, nós vamos estar falando dela daqui um pouco ainda, ela começou a atender alguma especificidade do mercado. Os primeiros tratores, né, que vieram aqui nessa classificação até aqui, nós dizemos que eram tratores tudo 4x2. No entanto, novamente nós tivemos uma empresa que entrou no Brasil, que foi a primeira empresa, né, que entrou no Brasil com tratores com tração dianteira assistida, né? Esses tratores foram motivo, inclusive, que você tinha um trator de 50 CV que estava tendo tração melhor que tratores aí de 80 CV. Forçaram essas empresas, né, brasileiras que quiseram ficar no mercado a criar adaptações, né, para tração dianteira também. Inicialmente, a Ford, a Massey Ferguson criaram, né, kits, né, para criar essa TDA. Começou a funcionar mais ou menos, até que a própria indústria começou a sair de fábrica esses tratores já com tração dianteira assistida. Mas exatamente uma tecnologia provoca. Hoje nós estamos novamente nessa faixa de tratores aqui, de microtratores, né, com tração dianteira, com tração 4x4. Vamos terminar aqui nossa sequência, né, para depois a gente voltar novamente ali nesses tratores. Então veja bem aqui, novas tecnologias, todos eles, a John Deere já entraram, também já vieram com seus tratores, todos também com tração dianteira assistida,
né, o que forçou isso aqui as empresas também se adaptar. Mas essa tecnologia, como as empresas nacionais, aquelas que demoraram a se adaptar à exigência do mercado, elas começaram a sair do mercado. A própria Ford, ela foi comprada e engolida por uma outra empresa que entrou, né, que é a New Holland, né? A Masterfair começou a dar uma caída, né, mas voltou ao mercado, dado exatamente algumas tecnologias que a John Deere trouxe, que exatamente já vieram com seu sistema já montado, inclusive trazendo tratores com um porte maior, né? Então aqui nós entrando até 175, um trator de porte grande, depois acima de 180 os tratores aí já considerados super tratores, que temos ele também que entrou no Brasil na forma de TDA, mas entraram também os primeiros tratores 4x4. Então já são tratores com uma tecnologia, os primeiros tratores que vieram, a Keiler, a Miller, que entraram no Brasil, eles atenderam alguma parte da lavoura de Goiás e tudo, mas como eram tratores importados, não eram produzidos aqui, né? Acabaram as empresas que já existiam, começaram a trazer tratores já de marcas conhecidas, tá certo? E com isso, novas empresas vieram para o Brasil e produzir os tratores aqui, né, com tratores cada vez maior. Né? Então isso aqui é uma classificação, né? Depois nós vamos ver essa classificação um pouco mais na frente, mas dentro dessas tecnologias, só mostrando aqui de tecnologia, nós vimos aqui tratores que não tinha cabine, depois já com um sistema de proteção anti-capotamento e TDA. Então uma característica, né, que levou essa classificação. Mas agora nós estamos com esse grupo desses tratores com essa mesma tecnologia aqui de tração 4x4, que são tratores, né, que têm o mesmo tamanho de rodado, né, mas que exige alguma tecnologia de, por exemplo, que é a terceira caixa de câmbio, que a gente vai estar estudando isso aí detalhadamente, como funciona isso aí, né, quando a gente estiver estudando aí a parte de transmissão. Quais são essas adaptações, como que elas funcionam dentro do trator. Mas acaba sendo tratores bem pequenos, mas tratores muito caros, né? Mas para algumas regiões mais montanhosas, no sul de Brasil, no sul de Santa Catarina, né? Esses tratorzinhos estão entrando com tudo agora. Eu acredito que também na nossa região, né, esses tratores vão estar desenvolvendo com o tempo. Então você pega um tratorzinho desse tamanho aqui, com 50 CV, ele é muito melhor do que um trator TDA, né, de tamanho superior. Então a mesma coisa que esse chegou derrubando os demais, esse aqui nessas regiões de Santa Catarina estão superando tratores TDA de potências maiores também, dando tratores que têm mais estabilidade e tudo. Então aqui nós temos uma visão geral da classificação dos tratores quanto à potência, tá? Mostrando um detalhe mais de um trator desse micro trator, né? Trabalhando, esses tratores, por incrível que pareça, são tratores que a gente consegue encontrar uma quantidade de acessório para ele muito grande, né? Eu estava fazendo um levantamento há pouco tempo, consegui identificar mais de 15 equipamentos para ser acoplado a esse micro trator aqui, né? Desde arado, roçadeiras, carretas, vários tipos de carreta, pulverizadores, então tudo a gente encontra para esse trator, né? Rotativa, né? Para fazer canteiro. Qual que é a vantagem desse trator? Dentro de uma estufa, a capacidade de manobrar é muito grande. Você chega no canto, você vai até o cantinho da estufa e pode estar voltando. Então, dentro da horticultura, isso é um sucesso muito grande, tá? Esses tratores aqui de leve, né, que dentro dessa classificação, que a maior parte deles inicialmente
não tinha tração dianteira. A vantagem deles, né, era um trator bem voltado para serviço mais leve, carreta, transporte, roçadeiras, né, alguns equipamentos aí para cafeicultura. Então se adaptaram muito bem, ainda tem dele que dá certo até hoje, equipamento que não requer uma capacidade de tração muito grande. Assim como esses vieram para desbravar até o Cerrado também, né, mas tinha alguns problemas esses tratores que acabaram os tratores mais novos vindo, né, com as tecnologias. Eu diria que uma das tecnologias mais importantes que levou esses tratores a sair do mercado, né, quase que tiraram tanto a Ford quanto que usavam motores de caminhão. A Masterflex usava MWM, aqui a Ford usava motores, às vezes até da Mercedes, para fazer seus tratores, como o CBT também usava motores, ou seja, que não eram motores específicos construídos para trator. Quando chega a John Deere já com um motor que permitia uma reserva de torque muito diferente desse tipo de tratores e uma durabilidade do motor superior, né? Então acaba que a pessoa fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então é melhor, o outro trator tem uma durabilidade maior, trabalha com a economia de combustível, eu vou ter que trocar de trator, senão eu saio do mercado. Aqui mais um detalhe um trator de 95 cavalos, já com a TDA. Então, um trator maior também TDA, mas já cabinado. Aqui ele ainda não era cabinado. Então, vai aumentando a potência e vai aumentando as tecnologias. Então, nós já vimos um trator, um primeiro antigo, mas já que vinha com algum sistema aí até de GPS. Né? Aqui, um outro trator um pouco maior, né, já de 325 cavalos. Né? Então, tratores que já permitiam, né, articulação no meio, né? Então, já super tratores que vieram para grades muito grandes, semeadoras maiores. Então, cada vez as semeadoras maiores para dar rendimento, né, no plantio. Então, esses tratores foram crescendo, né, com o desbravamento do Cerrado, Mato Grosso. Então, que esses tratores conseguem um desempenho operacional fantástico. Então, a gente pensando então em uma outra, nós já falamos desses valores, né, desses nomes aqui, agora a gente vai estar esclarecendo um pouquinho mais. Então, a segunda classificação que a gente não pode, que a gente fala bastante, é os trator 4x2, 4x2 TDA e 4x2. 4x4, desculpa. Então, o que seria isso? O 4x2 é aquele que só tem tração traseira, e a roda dianteira é só uma roda direcional, né? Então, ela não tem, e o peso concentra uma boa parte do peso do trator na roda traseira. Como esse trator inicialmente ele é bem parecido com a evolução desse trator, vieram os TDA. O que seria o TDA? Colocar tração na roda da frente também. Agora, o nome dele que chama tração dianteira assistida é porque esses tratores eles só podem ligar essa tração se você tiver em serviço. Exatamente porque nós não temos um diferencial entre a roda dianteira e traseira, né? E a gente normalmente, como a roda é diferente do tamanho, é muito fácil você mudar uma roda que está calçando a outra. Inclusive, a gente, quando estiver trabalhando aí na aula, uma aula específica, né, onde nós vamos estar tratando de equilíbrio operacional, nós vamos estar vendo exatamente os problemas que esse trator aqui causa. Eu tenho um trator que teoricamente foi criado, que tem uma capacidade, por exemplo, comparando esse trator com esse, um ganho de 20, 25% de capacidade de tração, né, onde nós teríamos um ganho, né, com o mesmo motor e uma capacidade de tração maior. Então, essa tração, quando eu estiver andando no asfalto, com uma carreta, o tempo todo ela fica desligada. Quando eu estou aqui e requer uma tração maior, né, que exige mais do trator,
aí a gente acionaria o sistema. E caso contrário, a gente vai ter problema de forçar muito o sistema de câmbio e diferencial e acaba quebrando toda. Então, esses aqui são os tratores TDA, que nós chamamos, ele tem 4 rodas, né? E, então tem tração só nas duas, mas assistida eventualmente. Os tratores 4x4, que é a outra classificação, aí a coisa muda. As 4 rodas são idênticas, né? Então o desgaste acaba acontecendo ao mesmo tempo e a gente já tem um terceiro diferencial que compensa a traseira com a dianteira. Alguns tratores ainda inicialmente saíram, né, sem essa compensação, mas ele trepidava, ele tinha um desgaste de pneu, né, então não tem como você não estar trabalhando com um sistema de compensação, tração dianteira e traseira. Então 4x4, engatou o trator, as 4 rodas tem tração, independente se está no asfalto, se está trabalhando. E com certeza o desempenho operacional de uma máquina dessa é muito melhor. Permite eu esterçar ela com tração ou não, né? Essa aqui permite, mas no asfalto não. Então essa seria a classificação, né, quanto à tração do trator. Ok? Então esses tratores, algum detalhamento das características de cada trator. Então normalmente esse trator aqui, então o limite são os tratores que existiu, né, com tração 4x2 até 100 CV, né, e o peso, apenas 30% do peso, 70% estaria atrás e 30% na frente, tá? Então, esse trator aqui, conforme o peso acelerou, ele empina até com uma certa facilidade, tá? Normalmente, eles trabalham, né, quando você trabalha com a tração aqui, aumenta a possibilidade de empinar ainda, né? E se o peso estiver em cima, um pouco mais ainda também. São tratores para trabalhar com uma velocidade um pouquinho maior. E tomba com maior facilidade, mas tem vantagem que ele esterça, como a roda é pequena, tem a capacidade de ter um raio de giro muito melhor. Se você tiver um curral e for tirar esterco, você entrar com um trator desse, é muito mais fácil de você manobrar internamente. Quando eu pego os tratores TDA, né, a gente já vê que o pneu já sendo grande, esterçou um pouquinho, ele pega de lá e ele pega do lado de cá. Então o raio de giro desses tratores são muito grandes. Então, uma grande desvantagem dele. Ele não pode engatar a tração dianteira, né, no asfalto. E ele pode, se ele não tiver feito o equilíbrio operacional, esse trator, em vez de aumentar 20%, ele pode perder a capacidade de arraste se tiver com equilíbrio operacional feito de maneira errada, né? Então tem vantagem, né? Se pode aumentar a capacidade, mas exige um pouco mais do trator, um pouco mais de conhecimento para estar trabalhando com esses tratores aí. Ele é um trator que tem uma estabilidade, como tem pneu na frente um pouco mais largo, ele já te dá uma estabilidade maior contra capotamento e tudo. Tá? E normalmente, como esses tratores inicialmente foram construídos como adaptação, todos eles têm o mesmo formato, né, que inclusive para quebrar aquela tradição, o produtor, trator é desse jeito. Quando ele passou para o 4x4, esse trator é muito estranho, ele acaba tendo aquela dificuldade de mudar de uma máquina para outra, existe isso também, né? Então eles criaram esse trator TDA e para que o peso, aumentasse o peso na capacidade de frente, todos os tratores TDA, vocês vão ver que aqui na frente eles vêm, né, com essas barras ali para transferir um pouco mais do peso para a parte da frente aqui, tá?
Então, normalmente, esses tratores trabalham aí com 40% do peso na frente, né, e 60% do peso traseiro. Podendo, em alguns casos, né, a hora que você vai fazer o equilíbrio operacional, ficar até 50 por 50. Não tem problema nenhum, tá? Mas, de maneira geral, né, a gente trabalha, né, ele vem de fábrica com essa calibração aqui, né? Então, tendo uma capacidade de ganho de tração, tá certo? Normalmente aquilo, na barra de tração, a gente consegue até 68% de aproveitamento de potência com esses tratores TDA, tá certo? Desculpa. Normalmente esses tratores iniciaram aí com potência acima de 60 CV, né? E hoje a gente já tem com tamanhos menores, que a gente já falou aí um pouco. E tem um custo também na hora de você comprar, eles são no mínimo 30% mais caro, dado aí a tração e a caixa de câmbio que muda, pneu dianteiro e tudo. A manutenção é mais item a manutenção. E vem em seguida, né, os tratores TDA, né, que eu estou dizendo, que eu disse aqui, que a nova tendência, inclusive a Agrale, que é um trator brasileiro, né, está entrando aí no mercado. Não estamos nem falando em nível de tecnologia, de GPS e tudo. Esses tratores é para atender uma capacidade de arrasto de tratores pequenos para entrar em áreas principalmente com declive e áreas de fruticultura, tá certo? Então esses tratores, o desempenho ou a capacidade tratórica deles é maior, né? Muito estáveis, tá? E para pulverizadores principalmente, que são pesados, é difícil o trator para estar arrastando. Então esses tratores têm feito um trabalho muito bom aí, né? Então veja que nós já estamos já com mais de uma marca lançando esses tratores. Eu não coloquei aqui, mas eles têm a capacidade de colocar equipamento. Ele aqui, veja aqui, a frente dele é aqui. Ele vira a frente para o outro lado também. Eu posso trabalhar andando tanto para cá quanto para o outro lado. Então, ou seja, eles começam a ser uns tratores mais versáteis, né? E uma capacidade de uso mais eficiente para outras atividades. Normalmente os tratores 4x4 também, eles vieram então mais para os tratores, super tratores, tá certo? Então os tratores hoje, tratores acima de 300 CV, né? Praticamente a gente não tinha nenhum no mercado que não fosse 4x4, né? Na verdade entrou uma nova marca aí, né, no mercado, que ela está vindo com tratores acima de 500 CV com TDA também, mas a tendência são esses tratores de grande potência, todos eles manter aí com os pneus do mesmo tamanho, né, e tratores com eficiência muito boa. Nós tivemos, né, tratores, né, aqui uma outra classificação dos tratores que vêm com chassi desses 4x4, né, que tem o chassi fixo, aí ele esterça igual aos outros tratores. Foram os primeiros que vieram para o Brasil, né, vieram com essa característica, só que a capacidade de giro era muito pequena, né, então gastava um raio de giro muito grande. Mas os primeiros tratores que vieram importados para o Brasil vieram nesse formato, né? Porque é um trator mais barato do que um trator, então, que nós chamamos uma outra classificação, articulado. Então a construção, a robustez para se fazer um trator articulado, ela é muito mais cara, né? Então já tem a direção, vira o trator. Só que o raio de giro desses tratores articulados, ele é muito grande. Então praticamente essa roda, ela quase que aproxima uma da outra e ele praticamente quase que faz um giro sobre o centro do pneu ali. Então a outra classificação é quanto ao chassi. Então, aqui nós temos um trator articulado, né, um grande de trator que mais de 500 CV, tá?
mas que aí a capacidade de giro desse chega no final da linha, né, ele praticamente vem e retorna aqui com uma facilidade muito grande. Então, basicamente, aqui só reforçando, né, melhora a questão de manobra e também a questão da estabilidade dele com esse sistema de seno articulado é melhorado também, né? Nós podemos classificar também os tratores quanto ao rodado. Nós temos trator de pneu e trator de esteira, tá? Então, dentro deles a gente vai ver que tem alguma diferença, então, dentro dos tratores que nós trabalhamos, a maior parte deles são tratores de pneu. Mas dentro dos tratores de esteira, nós temos trator de esteira metálica e tratores de esteira de borracha. Quando a gente trabalha, comparar um trator desse com um trator de esteira, primeiramente, você pega um trator desse tamanho, a base de apoio do trator aqui no pneu é praticamente uma área muito pequena, né? E quando eu pego um trator de esteira, toda essa área aqui, ela está apoiando no solo. Ou seja, se eu pegasse um trator de pneu, apenas essa parte aqui estaria apoiando no solo. Então, a vantagem do trator de esteira é exatamente a área de apoio ser muito maior e a compactação de um trator desse, que compactação é dada por uma pressão muito alta. Então, se eu pego aqui a área, vamos supor que esse trator aqui tenha um peso aí de 20 mil quilos, né? Com uma área aqui pequena, você divide 20 mil quilos em cima dessa área aqui, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui 5 mil quilos dividindo aqui, vamos supor, em meio metro quadrado. E aqui eu pego um trator, né, muito menor. Então, vamos supor que esse trator aqui, eu tenho um trator aí que tenha aí um peso, aqui, vamos pegar um dos maiores, vamos pôr 10 mil quilos, então a área seria aí umas 4 vezes maior. Dado essa característica, temos a capacidade de arraste também, que ele gruda aqui no solo, então praticamente a esteira não movimenta aqui no solo, tá? E o trator anda em cima da esteira. Então, a capacidade de arraste de um trator desse é melhorado ainda. Então, várias características que levam a esses tratores de esteira ter uma eficiência muito grande, mas a gente trabalha, uma das preocupações nossa é a conservação do solo, e nessa conservação do solo, uma coisa que a gente não gostaria é que ocorresse a compactação. Então, a tendência é voltar esses tratores de esteira também a ser usado cada vez mais para a agricultura. Dificuldade desse trator, então. O problema desse trator é que, vamos supor, a velocidade que esse trator consegue é muito baixa. Então, um trator de esteira, vamos supor que você sai da garagem, né, onde está o galpão, e você vai ter que trabalhar a 1 km. Esses tratores aqui, a velocidade que você vai conseguir trabalhar, no máximo, aí, é a velocidade de 5 km por hora. E esse de esteira metálica, imagine que você tem que passar no asfalto, né? Então, normalmente, isso aqui estragaria o asfalto todo. Então, e você chegar e andar 1 km, a hora que chegar lá na área onde vai trabalhar, já é horário de voltar. Então, essa velocidade, para se trabalhar com um trator de esteira desse aqui, a gente tem que ter um caminhão, transporta, deixa no lugar que vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, pega o caminhão e retorna, a menos que você deixe ele lá no meio da lavoura, tá certo? Então, esse foi um dos problemas, né, desse trator de esteira, de não ter mais sucesso. Mas, mesmo esses extratores de esteira de metálica, está retornando aí para as indústrias, ou usina de cana, principalmente, dada essa característica, né, de não compactar o solo e melhorar as condições de solo ali locais. Mas, quando nós pegamos, então, os tratores aqui de esteira de borracha,
aí já melhorou bastante. Esse trator já consegue uma velocidade bem maior, tá? Ele consegue andar no asfalto sem problema, tá certo? É claro que existe ainda algum problema, que é o seguinte: esses tratores, a manutenção dele é um pouco mais cara que a de pneu, tá? E ainda tem uma velocidade um pouquinho menor. Mas acreditamos que cada vez esse trator, o produtor que queira um plantio direto, você não quer compactar o solo, quer ter um rendimento melhor, você vem usar cada vez mais esses tratores aí. Então aqui só mais reforçando essa condição do trator, né, da velocidade que nós acabamos de falar. E esse trator, em termos de direção, esse trator para essa roda e a outra gira aqui no contorno. Então ele vira praticamente parado, né? Ele não tem uma direção, ele tem um manche onde freia essa esteira e a outra anda, né? Então ela gira praticamente no seu próprio eixo. É uma outra vantagem do uso do trator de esteira. Então as esteiras metálicas têm a vantagem de estabilidade também. Um trator desse de esteira, você anda praticamente em qualquer tipo de terreno, né? Às vezes você não consegue nem andar a pé, o trator de esteira está andando, né? Com declividade bem acentuada, dá para se trabalhar com ele, a estabilidade é muito grande. Então várias empresas aí estão lançando esse trator tipo de pneu mesmo. Esse era um trator que tem ele com pneu ou tem ele com kit esteira. Então quando você vai comprar, você fala, não quero trator com esteira ou kit também, mas normalmente ele vem só para você usar com aquele sistema ali. Ninguém vai ficar mudando isso dentro de um trator. Mas é o mesmo trator que a John Deere tem ele de pneu, tem ele para esteira. E cada vez acredita-se que esse uso, né? Então, nós como agrônomo, né? A gente sabendo das qualidades de melhorar a condição de solo, um trator que tem uma capacidade de arraste maior, patina menos, né? Então, a gente não vai querer deixar de usar um trator com essa característica ali no nosso dia a dia. Então, o que nós temos que fazer é superar as dificuldades de distância, né, que é o caso da borracha ali. Aqui nós temos tratores, no caso, super tratores, né, que eram de pneu, então, que tem ele também com esteira. Você troca, ele tem ele com pneu, né, tem ele filipado com pneu, que nós vimos lá igual da John Deere, onde para áreas mais alagadas utiliza esse kit aqui também, mesmo sendo articulado, e funciona também. Então o maior trator da John Deere, ele vem da Case, é esse trator, né, que vem com esteira, né, dado um trator muito pesado para diminuir a compactação do solo. Você pega com a esteira, você ganha bastante aí, né, isso que é usado principalmente para semeadoras. Então você vai estar passando numa área que já foi arada, já está fazendo plantio direto, você passa com um trator desse aqui, a compactação é muito menor. Então essas são as vantagens, né, a classificação. A gente poderia classificar, uma outra classificação que a gente utiliza também, como tratores agrícolas, agroflorestais e industriais, tá? Então nós temos uma gama de tratores que são os tratores agrícolas, né? Seja ele todas articulado, 4x4, 4x2, e algumas adaptações que inicialmente existiam, né, para plantio de algodão, para uva, né, cana, né, que depois hoje não há necessidade de fazer essas adaptações aí, né? Tinha inclusive de várias marcas, tinha essas adaptações que se fazia aí. Hoje nós temos autopropelido para pulverização. No segundo tipo, que seriam os tratores agroflorestais, que é uma classificação, e os industriais, onde nos industriais, que são chamados tratores industriais, mas que a gente vê que está sendo usado bastante aí na agricultura.
né? Inclusive esses tratores industriais aqui, que nós chamamos patrola, né? Planadeiras, existem esses tratores aqui para fazer aqueles patamares que onde essa lâmina é ligada a um GPS, que você consegue fazer o terraço, né? Sem praticamente ela usando um GPS, ela faz o terraço sem o piloto precisar falar mais baixo, mais alto, né? Então são equipamentos de precisão que já foram usados. Hoje não tem, praticamente na nossa região, no Brasil, não está proibido o uso desses equipamentos, mas são usados na área de campos de futebol e outros locais, esses equipamentos aí de alta precisão. Existem os tratores agrícolas ainda, né, bem adaptado, né, tipo esse aqui que faz troca os pneus usado em aeroporto, né, mas é um trator agrícola com adaptação, né, e vários outros adaptações, no caso aqui alguns que fizeram rebaixando com pneu pequeno. Nós temos alguns tratores assim um pouquinho mais exóticos, né, que é considerado tratores agrícolas também, mas com características são fazer poda, fazer adubação em meio, né, de cultura tipo da maçã e tudo. Então isso aqui é mais no Brasil, não cheguei a ver, mas na Europa tem bastante desses equipamentos aqui, né? Esse aqui as adaptações que foram feitas aí para cana, né? Então para passar pulverizando, então a cana mais alta havia necessidade, então hoje não tem isso. Aqui nós temos um equipamento, né, que é praticamente uma balsa, que é um trator utilizado, né, áreas de pivô central, as barragens vão assoreando e muitas vezes o produtor, para ele tirar a areia de dentro da barragem, ele teria que drenar a barragem. Para isso ele tem que pegar uma série de licença, dizer que vai expandir. Com esse equipamento aqui ele vai trabalhando dentro da barragem, só tirando barro, dando profundidade a essas barragens com uma facilidade maior. Então é tipo uma embarcação, né, que ela caminha, né, ela boia e é uma reta escavadeira que vai tirando o barro, jogando dentro dela mesmo, depois ela bombeia do lado de fora esse barro, né, para fora da barragem, tá certo? Então são equipamentos um pouquinho diferentes. Temos aqui alguns autopropelidos que a gente vai estar estudando também, uma classificação, é trator agrícola, né, nesse caso, que são mais voltados para altas velocidades, tratores que trabalham aí com barra de pulverização aí com velocidade maior que 30 km por hora. Aqui algumas adubadoras, né, e também ela faz o suco, aduba, né, e ajuda aí no plantio de várias espécies. Aqui eu tenho uma máquina agrícola, né, que eu uso, que está começando a ser usada em áreas de grande produção, na área de podas de uva. Então, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu achei fantástico, na região de Champagne, né, onde toda a uva praticamente era podada com essas máquinas aqui. A mão de obra na Europa. Então, vale a pena a gente ver isso aí funcionar. Você pegar tesourinha, e ela tem uma precisão e é fantástico o trabalho que essas máquinas fazem. Aqui uma máquina, uma colhedora, né, que ela chega, pega a planta, abre um leque, né? Ela é utilizada para várias espécies, né? Tipo, no caso, que eu vi a primeira vez foi no caso da oliveira, né? Ela chega, abraça o caule, sacode o caule e cai toda a fruteira ali. Mas existe para outras fruteiras que permite esse impacto, né? Tem várias aí no mercado. Depois vem as transplantadeiras, que a gente vai estar estudando também, que é também classificada como tratores agrícolas. Uma outra máquina que no Brasil está começando a entrar agora, né, são essas máquinas para triturar, né, praticamente ela vai passar, onde ela vai passando a planta de café, mato, ela tritura tudo, já vai deixando a matéria orgânica aqui. Então ela tem uma capacidade de destruir a madeira muito grande. Então aqui ela está fazendo esse trabalho, toda essa mata na frente aqui, ela simplesmente passa e já sai aqui atrás, né, só o pozinho ali. Aqui é uma transplantadora, né, de abacaxi, uma transplantadora de árvore.
é muito usado para jardinagem. Você pega uma árvore adulta, né, ela arranca, né, e vai e transporta e já planta no outro local. E praticamente a árvore quase que não sente nada. E uma série de implementos que a gente vai estar trabalhando aí, todos agrícolas, né, subsoladores com profundidade maior do que 1 metro, né, que joga calcário até 1 metro de profundidade. E para algumas culturas, plantio de café, de tomate, ela vem, joga calcário à profundidade e ainda já prepara a área, né, para vir plantando naquela aonde que ela vai passando. Então isso para eucalipto também é bastante usado, para café, né, e até para tomate, como que eles falam, plantio direto para tomate. Então equipamentos que vão sendo lançados e depois a gente vai estar estudando as colhedoras, o grupo das colhedoras, né? E por hoje a gente para por aqui e continuamos na próxima aula aí com a parte de as partes principais do motor, ou seja, a gente vai começar essas tecnologias voltado, né, exatamente ao motor especificamente. A gente vai entender o funcionamento dele, de quais são as tecnologias, qual motor é melhor, o que escolher dentre os motores e as tecnologias que estão aparecendo aí.